Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Onjango do Empreendedor Grainco. Eu sou o Mário Solundo, o moderador deste programa. Sou grato e sou inconformado. No episódio de hoje, trazemos um tema que tem revolucionado as empresas a nível do mundo. Vamos falar de inteligência artificial. Vamos então começar, e como alguém dizia, vamos começar do princípio. Inteligência artificial. O que é isso então, Jonas, da inteligência artificial? Artificial. Mais uma vez, boa noite. Estamos aqui, acho que a terceira vez já, não é? Terceira, sim. Terceiro episódio na Grainc. Primeiro agradecer aqui pela oportunidade, não é? De partilhar conhecimento, abordarmos aqui essa temática tão atual, não é? Os prós, contras e pronto, como tudo, né? Fazer a definição aqui mais simples e clara possível da inteligência artificial. Mas para efeito aqui de quebrar o gelo, né? Sempre que a gente fala de inteligência artificial, vem-nos na memória ChatGPT. É isso, né? É exatamente isso. Eu lamento aqui, se calhar, criar aqui uma temática interessante. ChatGPT não é inteligência artificial. Uau! E vamos ao detalhe explicar. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial é a capacidade de máquinas, máquinas entendam-se computadores, e depois nós podemos explicar aqui ao detalhe que tipo de computadores, que permitem aqui aprender o aprendizado e simular comportamento humano. Inteligência artificial é isso, é a capacidade que as máquinas têm de processar grandes quantidades de informação, elas aprenderem, né, com essa informação e depois simular o comportamento humano. Humanos, ok. O ChatGPT ChatGPT, Copilot e tantas Gemini. outras. A gente tem milhares de ferramentas, chama-se ferramentas generativas, quer dizer, ferramentas que geram resultados em função do aprendizado que está lá na máquina, que possui um processador diferente dos processadores normais que os computadores comuns têm. Os computadores comuns têm CPU. As máquinas que trabalham com inteligência artificial, os servidores, têm GPUs, né? Com maior capacidade de processamento. O diferencial é a quantidade de núcleos que eles albergam e conseguem, em princípio, processar essas informações. E dentro desses núcleos, elas possuem uma linguagem de programação virados para a máquina, é o tal machine learning. Ok. A capacidade da máquina aprender e depois gerar resultados. Então a inteligência artificial está aqui. É o hardware, não é? E depois, combinado aqui com esses softwares, a máquina em si, com capacidade de aprender e depois gerar resultado.
O chat GPT é apenas a ponta do Do iceberg. iceberg, é visível. Exatamente, é apenas uma aplicação que permite, em princípio, gerar resultados. Há todo um aprendizado, há toda uma configuração, há toda uma estrutura que é feita lá atrás. Isso sim é que é a inteligência artificial. Infelizmente, vou usar aqui um termo, o gado, a manada, que acabamos por ser nós, estamos aqui a usar, não é, o fim do processo. Então, é necessário tentar compreender um pouco o meandro do processo para conseguirmos retirar daí maiores ganhos. Porque se pegarmos só no fim, aquilo que parece ser grátis é o contrário, né? Você está usando de forma gratuita e a gente bota lá tudo. Não é? Não há almoços grátis, né? Então, aquilo que a gente usa, em princípio, de forma grátis, nós somos os clientes. Acabamos, em princípio, por disponibilizar muita informação Que para está a ser usada pela exatamente própria inteligência artificial artificial ou para aprender cada vez mas mais. um Uau. dos exercícios e fala-se muito do chat GPT, que eu peço para as pessoas, por exemplo, fazer é perguntarem às inteligências generativas epá, de tudo que já usei, quem é o Jonas? Vão se surpreender com a Que resposta. eles vão. É tanta coisa que a gente acaba por disponibilizar que nos tem assim na mão. Uau, interessante. E acabou por falar de ganhos, de benefícios. Toquemos então um pouco mais nessa dos benefícios. Quais são as principais áreas de aplicação da inteligência artificial hoje? Todas as áreas. Todas. Todas as áreas. E porque isso é uma escola de empreendedorismo, né? Os episódios que a gente acaba aqui por fazer estão muito voltadas aqui para componente Empreendedores, empreendedorismo. empresários. Exato. Eu vou iniciar com exemplos mais simples de compreender e depois vou se calhar ir subindo, né, para responder aqui à questão da usabilidade em si. E eu não me vou focar muito, né? E acho que esse tem que ser aqui o exercício didático, é fazer as pessoas compreender não a parte visível, mas a parte que está, em princípio, por trás. Quando eu fiz a minha formação em informática, no 3º ou no 4º ano, existia uma linguagem de programação que é denominada linguagem de programação recursiva, que é uma área ou é uma das linguagens que aplica os princípios de inteligência artificial. Só para terem noção, as pessoas que nos assistem, inteligência artificial não é algo novo. Estávamos a falar sobre isso no off. Exatamente. Inteligência artificial surgiu na década de 1950. É tão antigo quanto a internet. Ok? Conforme disse no princípio, né, a capacidade da máquina apreender. E nessa linguagem recursiva, usamos um programa bastante complexo. Quem fez informática, se lhe perguntar o que é Prolog, aquilo cria
cria estresse. Eu lembro-me que na turma em que estávamos, ou naquele período em que estudava, todo aquele período, acho que eram 4 ou 5 turmas de informática, só 3 pessoas conseguiam entender aquela linguagem e tentar fazer alguma coisa. E um dos exercícios que cheguei de fazer é construir, não é, um pequeno jogo que simula o aprendizado de xadrez. Xadrez como tal. E está ali um bom exemplo. É você dá instruções à máquina e a máquina se comportar como um humano para jogar consigo xadrez. Então, só para ver, e tem vários jogos de Hoje xadrez mesmo nos computadores, nossos Então, computadores. Né? vê como é que a inteligência artificial já vem de algum tempo. Não é só o chat, não é as questões. E eu vou continuar, em princípio, dar exemplos. Máquina de café. Tu pegas a moeda, introduz, escolhes o tipo de café. Não sei se está a ver a máquina que eu estou a falar, escolhes o tipo de café e a máquina faz o processamento. Isso acaba por ser procedimentos repetitivos. Por exemplo, dá-te um café misturado com leite. Ali tem inteligência artificial. Todos nós temos em casa a Netflix, né? Então, quando tu estás a configurar a conta da Netflix, ele te solicita 3 ou 4 filmes. Vai ser as primeiras informações que você vai dizer à aplicação o tipo de filme que tu queres. E conforme ir assistindo, ele vai, em princípio, te desenhando um padrão inteligente dos filmes que você... Então, por trás tem inteligência artificial. Qual é o melhor exemplo aqui para fecharmos aqui esse processo? Se nós olhar, e tem tudo a ver com tecnologias de informação, se nós olhar aquilo que as tecnologias de informação fazem, né? Elas coletam informações, né? Coletam os dados, armazenam, processam e transformam em informação útil. Vou dar um exemplo. Uma loja que vende um determinado produto, ela vai coletar as informações do cliente num programa qualquer, você vai coletar, programa de vendas, vais coletar as informações do cliente, que é a ficha do cliente, Sim. Vais coletar as informações do fornecedor, vais coletar as informações do produto, preço, isso e tudo mais, vais processar essa informação, depois vai te produzir uma informação útil que é a fatura. Estamos? Ok. Isso é a tecnologia da informação faz de forma simples. Os programadores, isso, fazem uma aplicação que no final do dia vai te produzir uma fatura. Ok? Se eu tivesse que aplicar inteligência artificial nesse processo, e aqui tem a diferenciação de usar, né, a inteligência artificial. Se eu aplicar aqui inteligência artificial nesse processo, eu vou ter rotinas automatizadas, rotinas inteligentes. O que é isso? Ela vai coletar toda essa informação e aprender com ela. Ela já sabe que o Mário, todos os dias, 16 horas, vem até o balcão e compra um maço de cigarro. E o José também compra o mesmo maço de cigarro. E o Antônio, então, é um produto que tem muita saída. Com a inteligência artificial,
E com essa informação toda que ela tem, vai te apresentar resultados, vai te propor resultados, vai te dizer, olha, o maço de cigarro Y deve ser trocado todas as sextas-feiras, porque é o pico da compra desse maço de cigarro. Não sei se ficou aqui claro a diferenciação. Enquanto a tecnologia da informação pura, né, faz aqui o processo de coletar, tratar a informação e transformar em informação útil, a inteligência artificial vai te apresentar resultados automatizados. Ok, faz todo sentido. Daí, e se quisesses aprofundar um pouco mais nos benefícios que as empresas, os empresários, falemos do empreendedor, né? Ele ia se perguntar, ok, deixa-me fazer a pergunta de um outro jeito. Hoje percebes em Angola já muita gente fazer uso de... Pronto, mas aqui agora estou a vir na parte mais visível, né, dessas ferramentas. Percebes isso? Percebi a questão. Sim. Hoje as pessoas pegam o que está configurado e colhem os resultados. Como é que eu faço um bolo? Vamos escolher ali qualquer inteligência generativa com voz ou texto, ele me vai dar a receita do bolo, certo? Ok, agora vamos aqui pegar num exemplo para tentar empreender, né? Imagina, Mário, e já empresas, as grandes, sobretudo os bancos, a usarem a parte de lá atrás da inteligência artificial. E eu vou dar aqui um exemplo para que fique claro. Imagina, Mário, tu montas uma oficina mecânica. E volta e meia tu tens nessa oficina mecânica 10 funcionários, dos quais, se calhar, 7 são da área operacional. Pegam a viatura, isso e tudo mais, tens programa de software para atender, tens todo um processo. E agora, eu quero automatizar aqui os processos e utilizar inteligência artificial para o efeito. Podes comprar um computador, a nuvem, né? Existe ali vários, pegar um programador e dizer, olha, eu quero que a minha oficina seja automatizada com inteligência artificial. O que é que o programador vai ensinar a máquina a fazer? Isso aqui é um exemplo de uma startup que pode ser criada. Ok? Para quem quiser, comece já, a ideia já está lançada, né? Com o aplicativo móvel, que é a parte visível, nós usuários, utentes de viatura, temos uma avaria qualquer. Imagina que o processo de detenção da avaria seja, eu vou fazer uma quantidade de fotos no painel principal, ok? No capão, vou dar uma ou outra instrução. A máquina, como passou o processo de aprendizado, olha, quando o painel está com a luz vermelha, recolhe as informações e apresenta as possíveis soluções. Tu tens aqui o exemplo, se calhar, de uma aplicação que, se pegar as informações, ela consegue apresentar resultados. Dizer, olha, o meu carro está com a luz Y acesa. Você vai fazer a foto, a inteligência artificial vai te dizer, olha, só tens que adicionar o óleo do motor. E no próximo passo, procura a oficina mais próxima. Tens aqui um desenho de uma aplicação que pode, em princípio, para a primeira abordagem mecânica, resolver problemas. Um determinado problema, um problema específico.
E acho que seria aqui de certeza um negócio rentável. Então, está aí o exemplo, não é? De usar a parte Lado. do outro lado da inteligência artificial. O que a gente está aqui habituado é pegar os resultados. Para efeitos de negócio, seria tentarmos compreender quais são os ganhos que a gente pode, em princípio, retirar da inteligência artificial. Se eu vou vos fazer recordar, Sumário teve aqui a opção o privilégio de acompanhar desde que surgiu as inteligências artificiais generativas, o nome correto, essas aplicações generativas. Existem 4 ou 3 companhias grandes, né? Que é a Amazon, Google e a Microsoft, né? Copilot, Gemini, ChatGPT, certo? Certo. São essas 3. O pessoal a nível da Europa e Ásia, não é? E essas empresas depois disponibilizaram aquilo que em informática a gente chama de API, que é você ter a capacidade de construir a tua aplicação E depois poder e buscar integrar. na fonte maior das informações, que são essas 3 ou 4 empresas grandes. Se ires a nível da internet, tu tens várias inteligências artificiais. É o exemplo dessa máquina que tentamos aqui construir. É você construir informação e teres a possibilidade de usar a fonte da informação, essas 3, ou você próprio constituir o teu banco de dados e a partir dessas informações ter os automatismos. Ok. Então temos este lado que é o tal dito back-end, né? Exatamente. Mas olhamos agora para esse empresário que quer só usar a parte visível do iceberg. Que benefícios teriam? Pode, deve, benefícios tremendos. Falamos do ChatGPT, que é o mais comum. mais comum. Um empresário hoje em dia, por exemplo, o ChatGPT hoje traz de forma nativa a possibilidade de você gerar imagens. Imagina um empresário, alguém que esteja aqui a começar agora, se calhar não tem recursos suficientes para pagar um profissional de marketing. Hoje, a nível das plataformas várias que existem, você consegue fazer pequenas coisas, por exemplo, criar um flyerzito com um prompt de texto, criar um vídeo com texto. Há aqui uma série de ferramentas e até pessoas, e há vídeos aí, bastante conteúdo relativamente a isso, que te dão top 5 de ferramentas que o empresário deve em princípio ter. E para início de negócio, hoje por hoje as coisas estão um pouco mais fáceis. Vou dar um exemplo muito concreto. Há uns anos atrás, e o Mário vai concordar comigo, uma das coisas que tira algum tempo a nível da empresa é escrever. Agora eu tenho uma carta que eu quero dirigir ao governo provincial, quer legalizar, quer rescindir contrato, quer redigir qualquer coisa. E, hoje o ChatGPT ajuda aqui o posto de serviço que era o chamado copyright. Hoje esse emprego praticamente entrou em extinção. Você bota lá uma linha de texto, toda ela desorganizada. Vai ter trazer as aplicações de inteligência artificial generativa
hoje te trazem a estrutura de texto muito bem organizada e tens uma carta feita na máquina, mas já ajuda aqui no processo. Há uns anos atrás terias uma pessoa ali, e lembro-me, em empresas mais ou menos robustas, tinhas lá aquele senhor mais velho que entendia o português ao pé da letra, né? Você fazia-lhe uma carta, ele riscava a carta assim. Hoje não, hoje tu tens praticamente esse posto em específico substituído. E tens vários. Há pouco aqui no backstage falávamos, né, de que hoje a nível, por exemplo, do designer profissional, há algumas profissões que podem, em princípio, não ser substituídas, mas os humanos devem, em princípio, aprender a trabalhar, não é, com essas inteligências artificiais e com as máquinas e adaptar-se a essa nova realidade. E é de certeza uma pergunta vamos chegar aí. Se vai substituir. Exatamente. Não sei se posso já responder. Pode já adiantar. E muita gente com quem eu converso sobre essa temática da inteligência emocional artificial tem vão apresentando com que o receio que no futuro se calhar algumas posições, algumas funções, alguns empregos serão substituídos. Se me perguntar se eu tenho algum receio, tenho. Mas o meu receio não é a questão da substituição do trabalho. O meu receio acaba por ser, e aqui com todo respeito, as teorias de conspiração, e já vamos em princípio para lá. Se vai substituir de facto aqui empregos, em parte sim, em parte não. Se as pessoas terem a proatividade de se adaptar, se as pessoas terem a proatividade de direcionar os seus filhos para aquilo que é útil, de certeza não vai, em princípio, substituir. Dizia eu num outro podcast que fiz, acho que a coisa de uns 3 meses, que é necessário os governos olharem, nós olharmos para os filhos, olharmos para os nossos cidadãos e direcionar para as áreas de ciência, direcionar para as áreas de inovação, direcionar para profissões do futuro. Jonay, desculpa só interrompê-lo, fez-me recordar, passei numa das empresas pela qual passei, há um líder pelo qual eu tenho muita estima, foi o meu diretor nas áreas de tecnologias, e ele nos alertava muito para a importância de aprender a ler os sinais. Nós estávamos nas áreas de tecnologias, mas muito focados para o hardware. E na altura já estávamos a começar a falar da nuvem, migração da informação. E ele nos dizia sempre, leiam os sinais. Hoje o Jonas está a dizer que temos que ler sinais e preparar essa nova geração para as tais ditas profissões do futuro. Do futuro, porque a informação acaba por ser um poder muito tremendo. Quem tem informação tem poder, e quem tem tecnologia tem poder 10 vezes mais. Ok? Hoje, o que é que garante aqui segurança a uma nação, a um Estado? É a parte armada, né? Tu tens um exército, tens aparentemente segurança, né? Daqui, se calhar, uns 50 anos, ou até muito menos, vamos ter os países, as superpotências com exércitos robotizados. Então, se ficarmos para trás e infelizmente a África, em termos de industrialização, está muitos
passos para trás. A gente está na era robótica. Se ficarmos para trás, e já estamos em princípio para trás, nós corremos sério risco de, se calhar, voltar a ser recolonizados. Porque há uma corrida armamentista muito grande, usando já a inteligência artificial. Se olhar para o último MiG feito pelos Estados Unidos, acho que é o F-16, não me lembro aqui agora, e a China também fez, aquele avião já usa inteligência artificial. Então, as profissões do futuro estão voltadas, em princípio, para as áreas tecnológicas. Então, vamos investir. É assim, quais são as profissões que o período de estudo é muito grande? Médico. O médico faz 4 anos numa universidade, depois tem de fazer 2 ou 5 em fazer especialidade. Hoje há robôs a fazer cirurgias de precisão com 99% de eficiência. Se calhar o programador para a área medicinal, que investiu tempo nisso, e as outras nações estão, em princípio, a fazer isso, saem aqui na frente. Entre ser operado por um humano com risco estou a falar no futuro, né? Com risco de falha a nível mais ou menos de percentagem até 70%. Por exemplo, uma operação no crânio. E ser operado por um robô onde a eficiência está testada 99%, Mário, o que é que escolheria? 99%, de certeza. Pois, então, recapitulando aqui a pergunta, não é? É necessário aqui a gente investir nas profissões do futuro. E para o empreendedor, neste caso que investe, já estamos a falar agora de investimento, acabamos de ver benefícios, né? Nós esgotamos aqui todos os benefícios, no final do tempo também que temos, não chegaria para isso, mas que dica, o que é que o empreendedor, o empresário devia fazer, acautelar? Ele quer automatizar processos, quer eficiência, no caso mais rapidez, que dicas é que poderia, assim, não a terminar o programa, mas a deixar para ele em termos de uso, de usabilidade desta ferramenta? Assim. Conforme disse, se pegar a sua deixa de olhar para os sinais e aqui para a África, nós ainda nos deparamos com situações que os outros já ultrapassaram há muito tempo. Dizia Sócrates, né? Primus viver, de antes filosofar. Primeiro é necessário as pessoas viverem, só depois é que... Então, nós ainda temos situações de ter que prover alimento, situações de ter que prover água, né? Coisas assim. E os investimentos, e a nível aqui da Angola, fala-se muito da agricultura. Estou a dar exemplo de um empreendedor. A nível, e tem disponível, por exemplo, nas AliExpresses, a nível das inteligências artificiais, há uma vasta área aqui e uma imensidão de exemplos que permitem, com custos pequenos, você começar o teu negócio. Você pode ter um campo, investir na agricultura e comprar 3, 4 robôs que acabam aqui por substituir, se calhar 50 pessoas, se calhar 30 pessoas. Procuram na AliExpress, por exemplo,
O que é que a inteligência artificial pode fazer para, por exemplo, a agricultura? Então, em uma procura aqui dicas, né, incessante de como a inteligência artificial pode ajudar no negócio que você quer, em princípio. Isso, há há alguma dica interessante. Há inteligência artificial generativa hoje para quase tudo. Para a atividade Y, por exemplo, o pessoal que está ali do outro lado e que está a fazer a gravação. Há uns 5 anos atrás, né? E esse processo aqui só duplicou, só multiplicou. Há uns 5 ou 3 anos atrás, eles teriam que, depois dessa sessão, utilizar aplicações, rotinas repetitivas, para produzirem aqui os highlights desse vídeo. Hoje conseguem pegar todo o vídeo, botar numa inteligência artificial e ela por si só fazer os melhores cortes. Então, não importa qual é a sua área, hoje já tem alguém que pensou, entendeu a linguagem da máquina, utilizou as fontes das 3 ou 4 empresas grandes, ou construiu a sua própria fonte e tem um aplicativo que usa a inteligência artificial para ajudar o teu negócio. Se não tem recursos suficientes para começar, tenha um telefone, tenha um computador com internet, dedique um pouco de esforço em investigar, há de aparecer uma ou outra ferramenta que poderá ajudar-te aqui no princípio. Ok. Estamos quase a terminar o nosso programa. Falaremos um pouco de questões éticas, mas antes de entrarmos para as questões éticas, eu queria que o Jonas reforçasse um pouco mais na aplicabilidade. Quem está a nos ouvir, quem está aqui a nos acompanhar, quer ter mais interesse em saber como é que eu vou aplicar a inteligência. Já deu alguns exemplos, mas eu queria que o Jonas falasse, por exemplo, para uma empresa. Hoje fala-se muito do chatbot, aquelas conversas, a conversa inicial com a automatização do atendimento ao cliente. Como é que uma empresa que está a começar agora, pequena, sem grandes recursos, poderia, por exemplo, explorar essa de automatizar as respostas iniciais ao cliente para poder, então, dispensar os recursos humanos para atividades mais... Eu vou lhe responder de duas formas. O chatbot ou as respostas automáticas é inteligência artificial. Só que na nossa realidade tu tens alguns aspectos culturais. Há pessoas que ele tem lá o chatbot, vai em princípio... se é para negócio, se tiver necessidade, ele vai usar. Vou dar um exemplo. Recarga de telefone. Tu tens uma opção numa operadora, com 3 ou 4 comandos, tu consegues, a partir do chatbot, fazer recarga, trocar pontos. Você vai, em princípio, precisar e vais obrigatoriamente usar, porque é a sua necessidade. No caso de você precisar consultar a informação, há uma estatística interessante relativamente a isso. As pessoas têm logo a tendência de desistir na terceira ou na quarta questão. Chatbot, sim. Respostas automatizadas, sim. Está aqui uma utilidade. Mas é necessário ver qual é o negócio e se enquadra o mínimo de burocracia possível. Okay. Que tem utilidade, sim, utilidade de atendimento ao cliente e várias, né? A gente só tem que saber enquadrar
e não tornar, em princípio, burocrático. Burocrático. Por quê? Porque culturalmente as pessoas não gostam de ler, culturalmente há aqui a questão da interação, a fala, e é As um bom emoções. contra as emoções, a abordagem, para a pessoa quer ouvir a pessoa do outro lado. Eu vou lhe fazer uma pergunta, Mário. Eu não sei, não lembro qual, mas imagino que tu tens o serviço de TV a cabo, né? E para encontrar uma solução, tu tens que estar lá, ouvir aquela música e apertar na opção A, na opção B. Aquilo estressa, não estressa? Exato. Então, a gente tem que, em princípio, ao utilizar, saber dosear, analisar o seu negócio e ver se realmente é necessário automatizar o processo ou não. Dou aqui uma dica muito importante. Para as empresas grandes, podemos aqui tirar o exemplo da Unitel, são empresas que o consumidor precisa mais da empresa do que o inverso. Então, automatizar processos, botar a inteligência artificial nesses cenários funciona. Para a empresa pequena, você está a começar, não complica. Porque no final do dia, você para crescer precisa vender. E quanto mais simples o teu processo de venda for estruturado, melhor. Eu quero uma pastelaria. Ok, você pode ter ali o processo de atendimento, com uma aplicação, isso e tudo mais. Se você complicar no processo, vão se afastar. A pessoa quer o pastel, a pessoa chegou, pagou. E isso é muito visível. Quantas padarias, né? Quantas padarias que o Mário conhece e tem todo aquele processo de atendimento de computador e isso e tudo mais. Quantas? Muito poucas. Por quê? O pão é um produto básico que a pessoa quer chegar, pegar e levar. Exatamente. Se eu para comprar pão tenho que obedecer toda aquela burocracia, eu no final do dia vou procurar uma padaria em que eu dou o dinheiro, passo e recebo o produto. Nunca prestei atenção a esse detalhe. Uau! Simplificação de processos. Você tem que, em princípio, as empresas pequenas, isso é uma dica muito importante, as empresas pequenas devem estar focadas na venda. Processos são importantes, sim, mas para empresas pequenas tem que ser no mínimo detalhe. Está lá o processo encapsulado, mas de uma forma minimizada. Que não atrapalha o processo, então, o resultado. Quem quer usar inteligência artificial e para quem está em princípio começar, tem que ser na parte de trás, não é? Em que te permite fazer coisas, criar atividades rotineiras que permitem disponibilizar o teu produto, que permitem apresentar a sua empresa no mercado e não na interação com o cliente. Na interação com o cliente, algumas vezes, né? Mas tem que saber o que é que você vai pôr para a interação, sob pena de tu teres um processo burocrático e as pessoas não comprarem por causa disso. Produto. Falávamos um pouco de questões éticas, fiquei de lhe fazer essa pergunta de questões éticas, e hoje com essas tais ferramentas, como é? Artificiais, nós conseguimos produzir... ferramentas generativas. Qualquer um de nós consegue produzir conteúdo. Hoje até poderias escrever um livro ou estruturar um livro. Até que ponto o Jonas olha para isso como matando a criatividade, a autenticidade? Não há este risco também de perdermos a autenticidade no uso? Sim,
é uma abordagem que hoje há uma pauta muito grande. Por exemplo, há associações de pintores, escritores, isso, que pegaram em cartas e baixos assinados e dizer, pá, olha, o meu conteúdo, para efeitos de direitos autorais, no método disponível para consulta, no método disponível para as inteligências artificiais aprenderem dela e gerarem conteúdos, né? Então é uma pauta que tem vindo a ser muito debatida. Infelizmente, nós não estamos, vamos falar da nossa realidade, né? Nós não podemos mudar essa situação. É algo, conforme disse no princípio, que precisamos nos adaptar a ela. Precisamos ver quais são os melhores caminhos para não perdermos aquilo que é a nossa ética, aquilo que é a nossa integridade. Por exemplo, China, a nível da escola, sabendo aqui desses todos os riscos, incentiva aqui o processo de leitura de todas as formas possíveis. Mas deixa-me só aqui abrir um parênteses. Imagine o Mário resolve agora seguir o curso de saúde, né? Fazer o que é ser médico. Se ao longo de todo um processo, ao invés de estudar, esperar provas e se calhar responder usando aqui as cábulas modernas, no final do dia, quem será prejudicado? É o Mário. Então, conforme há aqui a evolução das tecnologias, as instituições devem, em princípio, aprimorar o processo de transmissão de conhecimento, aprimorar o processo de avaliação dos próprios conhecimentos. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma turma de informática e que tenha cadeira de programação. E normalmente a cadeira de programação é voltado à entrega de trabalhos. Né? Faz uma aplicação que conta ou me apresenta números pares até 100. Isso é uma aplicação básica. Se eu, tal conforme eu falei, se botar isso no chat GPT, ele me vai buscar as linhas do código. Com um ou outro esforço, eu depois vou pegar naquele código e gerar a aplicação. A aplicação vai funcionar. Mas a pessoa, em princípio, que fez isso, o aluno que fez isso, não me vai conseguir explicar a estrutura do código. Então, quando eu digo adaptar a forma de avaliação, em vez de eu olhar para o resultado final, é necessário inverter. Ok, tá bom, está aqui a aplicação e está a gerar os números pares até 100. Agora vamos abrir a aplicação. Essa vírgula está aqui por quê? Ok? Por que você meteu aqui 2 pontos? Se haver esse exercício, então vai obrigar os alunos, né? Porque aqui é uma das principais preocupações, a estudar no método ideal. Então, está a dizer, no caso, e agora estamos a falar mais concretamente de alunos, é a instituição ou as instituições que devem também criar uma estrutura própria que permita que esses comportamentos não muito éticos possam sejam corrigidos. Por exemplo, em minha casa,
E esse é o trabalho dos pais, né? Há coisas que a gente tenta dar de forma doseada. Pá, vocês já cresceram, já têm telefone, mas redes sociais, por enquanto, não. Não. Estudar é no livro. Estudar é no caderno. Inteligência artificial, não. Por quê? Porque se você estudar por ali, os riscos são X, Y, Z. E graças a Deus, epá, se soubermos transmitir corretamente aquilo que se pretende, em alguns casos conseguimos ter sucesso. Se transmitirmos bem, se a pessoa do outro lado, em princípio, entender, não é? A insistência naquilo que é a transmissão correta para que se mudem os comportamentos. Se bem que falamos aqui, né? A nossa sociedade desenvolveu aqui comportamentos que adoptou como normal, não é? A questão da mentira, a Da falta cábula. de ética, isso e tudo mais. Então, para sociedades despreparadas, acaba por ser muito comum. Mas para nós que somos pais, temos aqui a responsabilidade de conseguir mudar aqui o estado de sítio, né? E encaminhar elas no caminho correto. Mas mais do que usar apenas a inteligência artificial generativa, que é a ponta do iceberg, que é a ponta daquilo que você tem os resultados, em ensinar aqui os nossos filhos lá mais para trás onde é que está o negócio, lá mais para trás onde é que se faz as coisas, tá vendo? E ajudá-los, em princípio, a perceber que tem ali alguma coisa que pode, em princípio, ser explorada. Isso seria aqui o papel das entidades governamentais, mas infelizmente não há investimento na educação, não há investimento na ciência. Se houvesse aqui um investimento na ciência em alto nível, nós não devíamos, em princípio, estar assustados com o aparecimento da inteligência artificial. Apareceu, sim, mas se tu deres aqui uma volta nas escolas, até têm medo de falar disso. Os professores acabam o pessoal vai usar para cabular. Não, é algo que devia estar em cima da mesa, olhar de forma transversal e dizer, a nossa nação, como é que vai tirar proveito disso? É entender realmente o propósito e não agir como gado, e não agir seguir a manada. como manada. Infelizmente, Jonas, essa é a nossa realidade. Jonas, com esse cenário todo e a terminarmos o nosso programa lá atrás, disseste que se não investirmos em conhecimento, se não investirmos em tecnologia, e estamos a falar até da inteligência artificial, um dia podemos voltar a ser recolonizados. Hoje, e olhando para o futuro, o que é que vês para a nossa nação com esses desafios todos que temos? E nós estamos a investir. Se não mudarmos o estado de coisas, acaba por ser um futuro sombrio. Não temos aqui meias medidas. E eu falei das teorias de conspiração, né? Deixa eu fazer aqui um comentário relativamente a isso. E vocês vão acabar por concordar comigo. O cinema, né? Aquilo que é apresentado em Hollywood, as Netflix, isso e tudo mais, acabam por ser uma janela para o futuro, né? Eu lembro, não sei se o Mário vai recordar, nos anos, final dos anos 80, princípio dos anos 90, existia um seriado que era
O nome da série era Espaço 1999. Chegou a assistir? Recordo-me bem, Recorda, sim. né? No Espaço 1999 era retratado a videochamada. E não existia, naquela altura não existia tecnologia para isso. Era retratado o telefone celular. Naquele tempo não existia, em princípio, tecnologia para isso. Uma década depois, começaram, em princípio, a surgir isso, né? A nível dos filmes que hoje a gente vê, é passado sempre em alguns filmes o cenário apocalipse, né? Em que máquinas acabam por tomar conta da humanidade e ficamos numa situação um bocado complicada. Há uma grande probabilidade disso acontecer. E já há, pelo menos, uma dezena de incidentes de inteligências artificiais regenerativas a comportarem-se mal. Embora a percepção de que aprendem como humano, mas não têm sentimentos, não é? Eu não sei se é bem assim, porque a interação do homem com a máquina acaba por aprender tudo. A máquina acaba por aprender violência, a máquina acaba por aprender os comportamentos menos bons. Eu há dias estive a olhar para alguém que ia tendo uma conversa com uma das inteligências artificiais e estava a pedir para a máquina contar de 0 até 1 bilhão. Vai lá, conta de 0 até 1 bilhão. Então, são comportamentos desse gênero que se calhar num dia, porque o que a gente vai despejando é muita coisa, se calhar um dia isso estressa-se e ficamos aqui numa situação muito complicada. Voltando aqui à sua resposta, não é? O futuro mais lá para frente, para Angola, acaba por ser sombrio porque não vemos sinais de mudança. Tu olhas para hoje, o investimento na educação continua abaixo de 2 dígitos, não é? Quanto que a recomendação da SADC, educação mais saúde, acho que devem ser, não usa-se aqui o termo, é acima dos 2 dígitos, é 12% aí nessa ordem. Então, enquanto não invertermos esse cenário de maior investimento aqui no processo da educação, olhar para as profissões do futuro, mas olhar com olhos de ver, não temos aqui a probabilidade de sorrir num futuro próximo, porque informação é poder. E tecnologia 10 vezes mais poder. Ok, estamos no fim do nosso programa, mas vamos dar aí uns 30 segundos ao Jonas, se calhar, para resumirmos tudo isso. Acredito que foi uma conversa interessante, mas não esgota esse tema. O Jonas depois começou a entrar aí em teorias de conspiração, que daria aqui para muitos mais episódios, mas fica aqui a ideia de que a inteligência artificial veio para ficar. Temos que conviver com ela. Os empreendedores devem cada vez mais se capacitar e capacitar o seu pessoal para fazerem o uso da inteligência artificial. No entanto, ela tem que ser usada com ética, aquela ética que nos caracteriza. E também para os estudantes estamos a falar de cábula, de plágios, não é algo recomendado. E outra das coisas que o Jonas falou foi
o cuidado que os pais devem ter é instruir os filhos desde pequeno para que também façam bom uso das tecnologias, mas terminamos na parte final com esse quadro sombrio, e se calhar eu deixaria para o Jonas dar uma recomendação àqueles que podem decidir, mas também a nós que estamos nesse mundo dos negócios, assim em 30 segundos, algumas dicas. Rapidinho. Há coisa de menos um século, nós evoluímos de ábaco, né? Que é a história mais ou menos do computador, para computadores com a possibilidade de conseguir aprender com humanos e apresentar resultados. Já há, a nível aqui das empresas, não sei se já ouviram falar, a computação quântica. Computadores com capacidade de processamento fora do normal. Então, infelizmente, aquilo que é tecnologia cresce a uma velocidade, mas uma velocidade brutal, e o homem em certas regiões não consegue, em princípio, acompanhar esse crescimento. Acabamos por ser, no nosso caso, instrumentos de uso aqui desses experimentos. Então vamos despertar, vamos investir em ciência, vamos direcionar os nossos filhos para o futuro. E para quem governa, né? Nunca é tarde para corrigir o rumo da nossa nação. Se olharmos aqui para exemplos muito palpáveis, não é? De países com história, ou nações com história muito curta, por exemplo, a nação de Israel, né? Há todo aquele historiado da Bíblia, mas nação como nação não tem 100 anos. O Estado de Israel não tem 100 anos. É potência por quê? Porque investiu em educação. Então, vamos inverter as prioridades, sobretudo a prioridade de ciência, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder, e é com esta afirmação que terminamos o nosso episódio Inteligência Artificial aplicada para negócios. Se você gostou desse episódio, pedimos que clique aqui embaixo, compartilhe este conhecimento para que chegue a mais gente, mas também hoje queremos lhe pedir algo muito especial. Envie aqui embaixo nos comentários que temas gostarias que fossem abordados aqui neste programa. Estamos aqui para servir, estamos aqui para crescer juntos. Nós somos gratos, somos inconformados. Nós somos GraInc. Até o próximo episódio. Muito obrigado, Jonas. Obrigado mais uma vez, Mário. E estamos aqui. Até já, até o próximo episódio.